Você precisa entender quem somos e o que nós estamos fazendo nessa nossa existência aqui na Terra. É vivendo um karma, acertando erros de outras vidas. Eu vou te dar um exemplo como é o karma. O Ney Matogrosso, no podcast, ele revela a divergência, as brigas que ele teve com o pai dele, os desentendimentos no seu karma aqui na Terra até os 17 anos. E depois ele se tornou o filho mais querido do pai. Foi o único filho que o pai beijou, e o pai era um militar. Entenda a história, o que é um karma. Fora da minha casa, eu disse, saio daqui com gosto. Saio daqui porque eu não suporto ver sua cara. E como é que saiu de uma relação que você conta que você chegou a, aspas, sair na porrada com seu pai? Sim, ele pegou uma arma pra mim. Uma arma? Sim. De fogo? Sim, um revólver. Eu saí. E ele foi atrás de mim com um revólver. Meu irmão correu pelo meio do mato e me avisou, olha, é melhor você voltar porque ele tá vindo armado aí. Eu voltei, porque eu não ia enfrentar um revólver, né? Mas aí voltei já determinado a sair de casa. Meu pai era militar. Então, agora eu vou falar de uma fase da minha vida que durou, sim, até os 17 anos, depois eu me livrei disso, né? Eu não falo isso falando mal do meu pai, mas era como ele era militar e ele me tratava como se eu fosse um recruta. Ele me acordava de manhã cedo no inverno arrancando a coberta de cima de mim. Eu tinha ódio. Vem daí o trauma do frio? Talvez seja, né? Eu tinha ódio dele por causa disso, né? Fomos inimigos durante a minha vida toda, até aos 17 anos. E depois tivemos um tempo de um reencontro que foi muito interessante, porque quando ele morreu eu era o confidente dele, eu era a pessoa que ele pedia desculpa por ter tratado, educado os filhos de uma maneira e as filhas de outra, né? E eu disse para ele, olha pai, por mim você nem se preocupe, porque eu não estou nem nessa mais, isso aí tudo já é passado, eu não tenho mais nada guardado a respeito disso, porque já tinha sido resolvido, eu já tinha me resolvido comigo mesmo, né? E com relação a ele também, eu tive um entendimento que ele era uma reprodução, que é assim, a sociedade é assim, elas vão inculcando nos filhos as coisas que elas acreditam e as pessoas vão reproduzindo. Nesse meio tempo a gente conversava algumas coisas e tal, e aí quando o dia que ele ia embora, a gente marcou um encontro ali em frente ao estado de São Paulo, naquela praça, e aí nos despedimos e eu tive um impulso, assim, porque eu beijava os meus amigos, todos, né? E aí eu beijei ele. Ele ficou muito aflito, olhou ao redor para ver se alguém tinha visto um homem beijando ele, né? Um beijo, nada demais. E alguma coisa mudou a partir desse momento, porque até o fim da vida dele nós nos encontrávamos, nos beijávamos, nos despedíamos, nos beijávamos. E eu sou o único filho que ele beijou. Não é engraçado essa história? Meu amigo e minha amiga, eu quero falar com você. E o assunto é um assunto para te explicar como um médium recebe uma previsão. Como ela chega até ele. Eu estava aqui nesse estúdio do Nosso Tempo, me preparando para as previsões de 2024. O Senhor Ogum se aproxima de mim e diz que nós perderemos em 2024 um grande apresentador e comunicador, de voz mística, e que marcou muito na vida de todos nós brasileiros. E que a sua voz iria se calar e que deixaria muita saudade. No dia 24/6/2024, eu também previ que nós perderíamos um grande apresentador, que nós perderíamos o maior nome da comunicação brasileira. Então, o que é a previsão? Você vai assistir comigo o vídeo da previsão que eu fiz do Cid Moreira. Acompanha, dia 31/12/2023. 2024
será um ano marcado por perdas de pessoas muito queridas, por pessoas que, no decorrer do seu reencarne aqui na Terra, fizeram dessa vida uma vida de muito sucesso. O Brasil vai chorar. E o Brasil vai perder um dos comunicadores mais brilhantes que esse país teve. Morreu Cid Moreira. Você percebeu que eu falo de uma voz brilhante. De uma voz brilhante. De um comunicador, de um apresentador que marcou. Aí, no dia 24/6/2024, eu faço uma previsão. Aqui nesse estúdio, que é aqui que eu gravo. Eu havia chegado no estúdio, íamos fazer uma matéria, e eu disse ao Rogério, eu quero fazer uma previsão que vamos perder o maior comunicador da história desse país, que emplacou no Brasil e no mundo. E que o Brasil vai sentir muito essa perda. Então você viu o que eu falei do Sidney, um comunicador brilhante. Você vai ouvir o que eu falei do Silvio Santos. O Brasil vai chorar muito o desencarne de um grande apresentador. De um apresentador que, no longo desses anos passados, ele conquistou todo o povo brasileiro. Vai ser uma perda inesperável. E nós vamos sentir muito a perda desse grande artista. Morreu nesse sábado o apresentador e empresário Silvio Santos. Previsão é assim. Não é você fazer um embroleixo. Não é você sair chutando. É você ter consciência contigo mesmo daquilo que você está fazendo. Porque um médium aqui, ele está representando o plano espiritual. E qual é o seu objetivo do plano espiritual? É provar que após o desencarne, que após a morte, existe o plano espiritual. E o plano espiritual está dando uma prova de que ele existe. Não é ficar aí fazendo previsão como se fosse fazer pão, levando tudo pelo lado da brincadeira. Eu, quando comecei, exatamente há 54 anos atrás, não tinha internet. Você tinha que ir para a televisão e dar a sua cara a tapa. E depois voltar para dar satisfação se você acertou ou errou. Então eu estou te explicando, estou te dando uma satisfação, você que me segue. Que eu previ, sim, a morte, o desencarne do Cid Moreira. A volta da Virgínia Fonseca e o Zé Felipe vai acontecer. Como eu já disse outras vezes, eles são almas gêmeas. Então não tem o porquê eles ficarem separados. Muita gente na internet tem torcido pela sua volta com o Zé Felipe. Tem essa possibilidade? Se for da vontade de Deus, seja feita a vontade de Deus. Se for pra gente voltar, a gente volta. Se não for, a gente não volta. Está nas mãos dele. Ele sabe que é melhor. Deixou no ar, tá valendo. A gente tá na torcida. Arrasa. Obrigada. Temos o próprio citado nesse vídeo, que é o Ítalo Santos, que inclusive já estão também especulando aí que ele pode ter uma prisão preventiva. Não tenha dúvida. E aí sim, isso vai acontecer mesmo. Vai acontecer. Também vi espiritualmente. Aí eu também vi. Nesse caso nem podemos falar nada, né? Nem contra nem a favor. Eu acho que a justiça tem que ser feita de fato, né? Eu acho. Porque está mobilizado agora, né? Vai vir lei, vai vir um monte de coisa. Sabe, eu acho que a humanidade ganhou. A humanidade ganhou um grande presente. Vamos falar um pouquinho agora do Faustão, que inclusive teve que fazer mais um transplante. As expectativas não são tão boas dos médicos. O que a gente pode esperar em relação à saúde dele, de fato? Olha, espiritualmente, Faustão é meu amigo. A gente, lá atrás, a gente esteve junto desde o tempo do Balancê.
E eu conheço bem o Faustão espiritualmente. Eu vi muitas pessoas marcar aí, olha, vai desencarnar tal mês. Vão errar. Vão errar porque esse é um espírito. O Faustão tem um espírito muito mais velho do que a idade cronológica dele. Quer dizer, é um espírito de muitas reencarnações passadas. O Faustão já viveu umas 20 reencarnações. Mas o que eu vejo do Faustão, acho que ele se recupera. A gente vê que a matéria dele, o físico dele, está cansado. O espírito dele não está nada abalado. Nada, nada, nada. E esse espírito, ele ainda tem uma missão. E ela é a alma gêmea do Dado. Do Dado Dolabella? Ah, sim. Mas ele traz um peso muito grande. Não estou falando em caráter, não estou falando como ser humano, estou falando de coisas espirituais, que entendam bem. Espiritualmente. Sei. Esse é um karma pesado. Esse é um karma pesado. Isso é erros que trouxeram de outras vidas para ser acertado nessa vida. Para ser acertado nessa vida. E aí você coloca, o que deu certo na carreira do Dado? Praticamente nada, né? Menino bonito, filho da Pepita, puta nome na época. O pai era um grande nome. Teve tudo, teve Globo na mão, teve tudo. Todas as oportunidades, né? Vanessa, mesma coisa. Se você fizer uma comparação, que a gente espiritualmente, quando se fala de espiritualidade, você não tem essa obrigação, eu tenho. Zezé de Camargo, estourado. Chitãozinho, estourado. Vem Sandy. Vem Vanessa. Quem cresceu? Sandy. Sim.